Programa Amigo do Zip é um programa de educação emocional que ajuda a criança no dia a dia a lidar com seus problemas e a lidar com as suas dificuldades, né, que a criança tem. Parece que não, mas toda criança tem problema, tem dificuldade. E o programa também ajuda, estimula a criança a falar, né, a expor esses sentimentos, a expor os seus problemas. Então o programa ajuda nisso, né? Nessa comunicação da fala entre eles, entre nós, e também estimula e ajuda a construir estratégias, a construir soluções de busca para resolver os problemas, né? O programa ensina a criança a conhecer, a identificar, a trabalhar esses sentimentos. A alegria, a tristeza, a raiva, as ameaças, os bullying, a saudade, as emoções, tudo que de uma maneira possa interferir no emocional da criança, talvez trazer danos para ela, né? Talvez trazer problemas assim que pro resto da vida ele seja prejudicado. Não só na questão emocional, mas em todas as questões da vida, do cotidiano, né? Zip é um bicho-pau, né? É um inseto, na verdade. Faz parte do contexto da história. Ele é um personagem. Ele é um personagem da história. O programa apresenta a história com um grupo de crianças, né? É um grupo de crianças que tem situações vivenciadas do cotidiano. E são situações familiares mesmo, que eles já conhecem, que já faz parte da vida deles, seja na escola, seja em casa, seja com os amigos. Então, tudo que acontece nessa história do Zip faz parte também da história da vida real das nossas crianças. E o Zip, que é esse bicho-pau, também é um personagem da história, que faz parte da vida das crianças. Diariamente, ele está ali com as crianças. O Zip é esse bichinho de estimação que foi usado para ter esse vínculo com a criança, para trabalhar esses sentimentos, para trabalhar cada módulo que foi desenvolvido durante o ano. A criança aprende como lidar com isso, né? A criança aprende como lidar com isso, busca maneiras saudáveis, maneiras sadias de como lidar com essas situações. Por exemplo, durante a rodinha ali de conversa, quando nós estamos tratando de determinado momento, de determinado tema, a gente pergunta para a criança: o que a gente pode fazer para ajudar o meu amigo que está com esse problema? Pode ler um livro. Ler o livro ajuda? Ajuda. Prejudica alguém ler o livro? Não, não prejudica. Então ler o livro é bom. Cantar música ajuda? Ajuda. Dançar ajuda? Ajuda. Passear no parque, dormir, relaxar. Então tudo isso são sugestões que as crianças dão para ajudar no momento da dificuldade. Então o que a gente percebe? A gente percebe que ali com ele já está acontecendo um amadurecimento saudável. Porque é isso que o programa propõe, né? Bem-estar, saúde emocional equilibrada, não é? Encorajar a criança a lidar com as situações de maneiras, né, que fique boa para ela, que deixa a criança tranquila. Elas já estão adquirindo habilidades para poder lidar com as dificuldades. E essa questão, igual você colocou, do Setembro Amarelo, né, que fala sobre tantas coisas, e incrível que são coisas que eles estão comentando na sala de aula. As pessoas, né, que estão buscando essa arma, essa maneira de se isolar, de fugir da vida, de fugir dos problemas, de fugir das lutas. E a gente não quer que nossas crianças, né, passem por isso. Todos nós, elas sabem que todos nós, que elas irão passar por várias dificuldades, vários problemas, mas elas vão ter uma bagagem, desde já, que é proporcionada não só pelo programa do Zip, mas também no dia a dia aqui na Amélia Rodrigues, a lidar com isso no futuro. E a questão do Zip, do Setembro Amarelo, está bem relacionado a perdas e danos. E num determinado dia, num determinado momento, nós perdemos o Zip, né? Eles perderam o Zip,
a turminha perdeu o Zip porque o Zip morreu. E nisso o que veio, né? Com as crianças veio a tristeza, veio a perda, veio a dor, veio a ausência, né? Veio esses sentimentos tão fortes para a criança que às vezes ela não sabe lidar com esse tipo de sentimento. E na roda, e na rodinha de conversa, né, contando a história para eles, nós conversamos bastante sobre isso, que as perdas, as mudanças, elas vão acontecer, acontece agora, enquanto elas são crianças, vão acontecer na fase que eles serão jovens, e vai acontecer também na fase adulta, vai acontecer na velhice. Houve a cerimônia de despedida, o Zip foi colocado em uma caixinha simbólica, né, com um visor onde pudesse ver somente o seu rostinho. As crianças tiveram um momento ali com ele, em roda, né, de contato com o caixãozinho dele. Algumas crianças puderam expressar seu sentimento naquele momento do que foi o Zip, se despedindo, dizendo adeus. E na sequência nós fomos mesmo pro enterro, né, onde ali no cantinho do nosso quintal, lá no jardim, nós abrimos uma cova e o Zip foi colocado ali. E verdadeiramente não foi nem simbólico, né? Foi algo real mesmo. O Zip foi enterrado ali, foi jogado terra sobre ele. E as crianças se emocionaram bastante, umas sim, outras não, outras bem mais. Se emocionaram, choraram, disseram adeus, colocaram a dor que estava sentindo. Então foi algo muito emocionante, foi algo muito emocionante mesmo. Porque a morte, ela é algo real, né? Nós como adultos, às vezes temos, não é mania, mas nós queremos amenizar a dor da criança, falando que a morte é algo passageiro, que foi pro céu, que virou uma estrelinha. Então isso às vezes confunde a cabeça da criança, né? Confunde a cabeça da criança. Ela é estrelinha, ela vai aparecer de noite? Não, não vai. Então a criança precisa entender e ela precisa aprender. Então a gente ensina para a criança que a morte existe, que a morte é real, que todos nós iremos passar por ela, desde o ser humano como os bichinhos de estimação. O meu desejo seria que todo adulto pudesse compreender a criança. Eu tenho esse grande desejo. E no dia a dia é difícil, tanto para a mãe, para os pais, como para os educadores, como para aquelas pessoas adultas que têm contato com a criança na escola, nos familiares, tios, avós, ou os responsáveis mesmo, né? Aqueles que são responsáveis pela criança. Eu tenho desejo no meu coração que elas pudessem compreender a evolução de sentimentos, de emoções, tudo que passa na criança. Porque o que passa dentro dela, ela vai deixar transparecer em atitudes. Não tem como. É da criança. As reações dela, referente ao sentimento, ao momento que ela está vivendo. É tão importante que o adulto tivesse um olhar não só de amor, mas que pudesse ver a criança com outra ótica, que não fosse só a física, né? Mas com uma ótica também da emoção, aquela ótica de fazer uma leitura da criança. O que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com ela? Porque se nós temos uma criança sadia, saudável, que tem um bem-estar constante, na verdade, ela vai ter no seu dia a dia respostas positivas, alegres, felizes, para nos dar, até para ela mesma, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta, ela vai aprender a reagir de maneira positiva, de maneira saudável. E isso, os adultos precisam compreender isso. Precisam compreender que na briga, que na confusão, que na cobrança, que no castigo, né, o que a gente vai fazer com essa criança? Né, a gente vai destruir cada vez mais os sentimentos dessas crianças. E se ela se sente destruída, ela vai ter caminhos na vida dela que ela vai buscar o quê? Destruição. Ela vai buscar destruição, vai lidar com mágoa. Então seria muito importante que cada adulto que tivesse contato, tivesse próximo ali com uma criança, pudesse ter essa visão. Entender a criança, entender o problema dela. Muitos falam, criança não tem problema. Como criança tem problema? Criança tem mais problema do que nós adultos. Porque eles são crianças,
né? São pequenos e eles estão aprendendo, tudo para eles é novidade. Tudo para eles é novidade. Então tudo está vindo da vida para eles. E eles têm que aceitar aquilo, eles têm que compreender aquilo, eles têm que aprender a administrar aquilo. E como fazer tudo isso? Eles não sabem lidar. E nós estamos aqui para isso, para ajudar, para intermediar, para acolher, para cuidar, para entender, para compreender, para amar e mostrar para essa criança um caminho de vitória, um caminho de, um caminho feliz, um caminho de contos de fada, não caminhos de mentira, mas um caminho que ele pode, buscar soluções saudáveis para resolver esse problema. Se eu cuido da minha criança agora, com certeza nós vamos ter um Brasil, uma nação de gente saudável, de gente que daqui a 20 anos não queira se suicidar, não queira matar o próximo, não queira ter atritos, confusões, brigas no dia a dia, porque isso acontece na escola aqui com eles, né? Eles têm conflitos no dia a dia, mas hoje a nossa turminha aqui do ZIP já sabe lidar com isso. Sempre quando tem atrito com eles, eles têm a resposta. Eles têm a resposta. Isso é fundamental, né? Futuramente nós vamos ter crianças, jovens, adultos sadios, que saibam cuidar do nosso planeta, que saibam cuidar da família, que saibam cuidar do próximo, estender, respeitar as diferenças, respeitar as diferenças de cada um. Então eu creio que isso seria bem importante para nós.